Bom dia, que bom que está todo mundo aqui. Viemos comentar sobre o Evangelho. Para quem não nos conhece, sou o Renato, não é? E costumo comentar o Evangelho. Ela me pediu para vir falar aqui hoje, perguntou se eu poderia, eu disse que sim. Era semana passada, acho que foi retrasada, eu tinha um evento. Aí ela disse, não, no próximo, próximo dá. E aí ela perguntou o tema, eu disse o tema que você quiser. A gente vem para o Evangelho, para comentar o Evangelho. Se for o Evangelho do dia, aí ela mandou o Evangelho do dia, né? E eu não costumo parar e preparar, porque eu acho que tem que fluir para a gente conversar sobre o Evangelho. Eu acho que o Evangelho, como ele é individual, tanto que se sugere que a gente fique fazendo Evangelho em casa, abrindo a esmo, né? E eu acho que a federação começou a utilizar o Evangelho indo por dia, porque às vezes fica repetindo muitas passagens e para ter uma forma que a pessoa leia ou conheça o Evangelho indo e voltando, né? Porque ele vai, termina, depois volta. Mas normalmente se recomenda nos livros espíritas que a gente faça a leitura do Evangelho abrindo a esmo, porque vai sair uma resposta, uma provocação para nós. No que cair é o nosso dia, porque não existe esmo, não existe acaso, não é? Então, a cada vez que a gente abre o Evangelho, que ele cai numa passagem que parece a esmo, mas é específica para a nossa vida, a gente está sempre mudando. Os antigos falavam isso, né? Heráclito de Éfeso dizia que se você jogasse todo dia uma pedra no rio, nem era o mesmo rio e você não era a mesma pessoa, porque nós mudamos todo dia. O Camões dizia, tinha um verso lá dos sonetos dele, que ele dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda-se a confiança, o mundo inteiro é mudança. E a grande coisa que a gente começa a perceber é que cada vez que a gente abre o Evangelho, ele vai cair, pode até cair na mesma passagem, mas para nós é um momento diferente. A nossa visão, né, o que ele vai estar nos dizendo vai ser diferente. É uma passagem que o Divaldo conta do Chico Xavier, que sempre as pessoas chegavam pedindo algum auxílio, alguma ajuda, alguma orientação, e ele orientava, e teve um momento que ele estava bem desesperado na vida dele. E o Divaldo diz que passa pela mesma situação, né? Teve um momento que ele estava assim, disse, poxa, eu já escrevi para tanta gente, ajudo tanta gente, faço orientações para toda gente, né? E olhava para a Joana e dizia, e você não tem nada para mim específico nesse momento? Ela disse para ele, meu filho, todas as vezes que eu falei para eles, na verdade eu falei por quem? Eu falei por você, era para você que eu falava. Aí ele compara com essa história do Chico, que ele dizia, uma vez alguém precisou, estava na chuva, precisou de um guarda-chuva, eu dei o guarda-chuva. Outra vez precisou de uma capa de chuva, eu dei a capa de chuva. Outra vez eu arranjei uma carona. Então hoje você vai, era para você estar guardado essas ferramentas, e tem dentro de você. E na hora que você precisar, você abre a caixa e vai pegando o que você precisa. Aí ele disse que entendeu. Ele disse, então relembre que eu sempre te apoiei, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, eu fiz você ajudar, né? Eu te ajudei a ajudar. Então, ficou um pouco da ajuda com você. Use. Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, só basta você querer pegar. Pegue. Bata e a porta será aberta. Procure e encontrará. Então, é a resposta básica que a gente encontra é essa, para o Evangelho, para os nossos problemas, para ele ser aberto a esmo, né? Porque para nós não será acaso. Então, nesse momento, é uma das coisas mais interessantes que a gente começa a encontrar quando ele fala de orgulho e humildade. Porque o orgulho maior, né? Ou conceituando ou localizando o orgulho, por exemplo, é como se o orgulho, na genealogia dele, ele fosse filho do egoísmo. Que é filho desse egocentrismo, em que tudo é a pessoa no sentido de que é uma pessoa desfocada. O alto ego, né, ele é bom, porque é o ego que coloca a gente nas questões espirituais.
que ele coloca a gente dentro da natureza, sendo mais um elemento da natureza, que tem muito valor. A gente precisa se amar. A gente precisa se amar e conhecer qual é o nosso lugar. É uma música católica que diz, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, o meu lugar é importante. Eu sou importantíssimo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E isso não tem nada a ver com ser egoísta ou egocêntrico. Olha a diferença do alto ego para o baixo ego. Os hindus, eles falam de uma concepção septuagenária, dividindo a vida da gente em 7. Aí ele coloca assim um quadrado, a parte material. Aí tem uma linhazinha que liga com um triângulo, que é a parte espiritual. Esse baixo ego, ele é ligado às coisas materiais, às coisas de baixo, que a gente está com medo e querendo sempre se proteger. É arranjando mais relacionamentos, porque tem o medo de ficar só, me apavora e eu me desespero, é a música da Diana. Então arranjo um, pulo, entro no bonde, pego outro, porque eu tenho medo de ficar só. Porque eu não sei viver um amor que não queira algo em troca. Eu tenho e faço tudo pelo amor, mas na verdade eu estou querendo algo em troca. É esse ego que é o pai desse orgulho, que faz eu mostrar o meu valor porque eu estou fazendo uma propaganda e na propaganda eu consigo atrair, eu consigo manter coisas ao meu redor. E eu preciso de coisas ao meu redor porque eu tenho medo. E eu tenho medo porque eu não creio, ou melhor falando, eu não compreendo adequadamente o que é Deus. Ou eu não compreendo adequadamente o que é a vida. E, consequentemente, eu não vou entender adequadamente qual é o meu papel na vida. Que é importante, porque só eu posso tocar no lugar que é meu, o instrumento com o dom que eu tenho. Eu fui criado para isso, senão não teria sido criado. Então eu tenho que saber muito quem eu sou, amar o meu lugar e me amar. Por quê? Porque quem me deu esse lugar foi o Criador. Ele me criou para isso. Dentro de uma seleção com bilhões de espermatozoides, né? Eu vou dizer, tá bilhões porque quantas vezes os pais da gente não se aventuraram jogando fora. Mas a gente nasceu. E de outros grandes milhares de partos que não aconteceram porque a criança morreu no ventre da mãe. Outros milhares que nasceu e morreu com poucos dias. Então, para a gente estar aqui é uma seleção natural impressionante. É porque a gente tem importância. Entender e valorizar isso no alto ego é bom. É fundamental. Porque a gente entende que não é mais nem é menos, mas a gente é super importante no nosso lugar. Agora, quando a gente cultiva isso no baixo ego, que é fazer em troca de, porque está com medo, porque quer se proteger, aí a gente alimenta, a gente faz desenvolver o baixo ego, que a gente costuma chamar de egoísmo e egocentrismo. E a gente faz nascer o orgulho, porque o nosso modo de se valorizar, ou de nos valorizarmos, ele é um modo orgulhoso. Por quê? Porque ele está em disputa com os outros. O ego que se ama, no alto ego, inserido na natureza, ele não é orgulhoso porque ele sabe que ele não é independente, ele é interdependente com a natureza. Ele é tão importante quanto uma formiga. Ele é tão importante quanto a poeira que veio lá da África para cá. Ele é importante, ela tem a importância. Ele é tão importante quanto um dia desse que chove. Onde chove mais, onde chove menos. Para os indianos era o Dharma. Ele está dentro do Dharma. Ele está dentro da lei que rege todas as coisas. Ele está dentro de uma ordem em que o todo, como dizia o Hermes Trismegisto, 2.500 a 3.500 anos antes de Cristo, no Egito, na Tábua de Esmeralda, o todo está em tudo. Deus está em mim. O Raul Seixas diz assim, né? Mas Deus, saiba que eu estou em você, Deus disse para ele. Mas você não está em mim, porque eu sou o criado e ele é o criador. É um personagem, é o chicanísio, dizer, olha, painho
não era? Cocada, aquele vampiro brasileiro, não era isso? Bento Carreiro. Todos eles, o chicanismo estava neles, mas nenhum deles era o chicanismo. Isso é o todo, está em tudo. O Criador está em nós. Mas nós não somos o Criador. Mas somos parte da criação. Isso é fantástico. Esse se amar e fazer o papel, não precisar estar sendo confirmado nos olhos dos outros, faz com que a gente desenvolva a criação e brilhe como estrela. E esse brilho não é ofuscante, ele é um brilho inspirador. Mas nós temos que reconhecer. Não é isso? Então, o ego, por isso que até os psicólogos questionam às vezes, cuidado com esse negócio de afastar o ego, como os budistas dizem, mata o ego, mas rebata o baixo ego. Alimenta o alto ego. Alimenta esse ego que te faz super valioso dentro da criação, num lugar. E compreende para dominar esse que é o medo, que faz você ter um ego que te faz se cercar de coisas e agir com as pessoas como se fossem coisas e negociar com pessoas, ao invés de amar. Aí vem o orgulho, que é o texto, e a falta de humildade. Se amar dentro da criação não ofusca. Mas se amar fora da criação é se sentir o próprio Deus. É querer ser mais importante. É tão forte, vocês sabem que as irmãs que passaram a maior parte dos textos para o Kardec, eram jovens, né? Depois a Jafé, Edith Jafé e tal. Tudo isso vai passando por transformações. A obra do Chico vai passando por transformações, virão obras melhores. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o estudo sistemático. Todas essas obras, elas têm que voltar-se para nós. Para que a gente olhe como é que a gente está vivendo, para a gente se reinventar todo dia. Porque se a gente entender que o todo está em tudo, que Deus está em mim, a gente entende que tudo o que tiver para que a gente faça, a gente pode fazer. Que independe da condição física, independe da idade, independe da cor, da sexualidade. Eu posso porque eu fui criado para isso. E isso não tem nada a ver com ser orgulhoso, porque eu não estou querendo ser o independente. Eu quero interdepender. Todo mundo depende de todo mundo. Então, todo mundo precisa que todo mundo esteja funcionando em quantos por cento? 100%, para que a criação seja linda. Então, tem gente que às vezes não entende isso. Ele quer machucar o ego e quer machucar logo todo tipo de ego. E isso, às vezes, é um desrespeito com a própria natureza. Porque eu não posso querer ser Deus. Não posso. Resolve muito mais eu olhar para mim, eu gosto muito daquele símbolo taoísta, né? O yin e o yang. Eles simbolizam como dois peixinhos, né? Uma parte preta, uma parte branca, a branca na preta, a preta na branca, para dizer, tem inveja? Tenho, porque eu sou humano. Mas, para todo ponto difícil em mim, eu também tenho uma qualidade, porque eu não alimento essa inveja. Mas ela existe. Quando ela existe, eu não digo, você está errada. Eu digo, você está aqui, é minha amiga, como São Francisco dizia, minha amiga inveja, venha para cá. Mas eu não te alimento. Eu não te alimento. O que acontece com ela? Se ela tivesse escondida, ela começava a ganhar força dentro de mim. Até porque eu fortaleço muito, eu ficando botando pano em cima, caiando toda a vida, o sepulcro caiado.
Gasta para encobrir, gasta. E se eu estou aqui mostrando para mim, não tem gasto. É natural, porque ela está em mim, é meu. Isso é minha. É como um filho que dá trabalho. Pode ser o que for, fazer o que fizer, até me matar, mas é meu filho. Meu irmão, a Joana nos fala muito isso, né? A gente reconhecer a nossa sombra e trabalhar para que as nossas virtudes sejam maior do que essa sombra. E com cuidado de não disputar. Mas o outro que eu estou falando sou eu. Não me expulsar, não expulsar a minha inveja, apenas alimentar o meu lado bom. Mas a inveja eu acolho. É minha, eu não senti. Eu tenho que dizer para mim. Não preciso dizer para ninguém, eu preciso... Agora, para a minha pessoa, eu tenho que dizer. Eu tenho que olhar e dizer, é isso que aconteceu. Olha, eu estou falando com raiva com o povo e tudo, na verdade, eu olho para mim e digo, olha, isso aqui é medo. Outro dia, uma senhora contando uma história do marido dela que ia fazer uma cirurgia e chegou lá e ele nervoso e gritou com as pessoas e gritou com ela. Aí ela parou e pensou assim, não, ele não está sendo grosseiro, ele está com medo. Aí ela saiu depois, ele foi melhorando. Era um medo. No Boa Nova, os apóstolos vão falar mal das pessoas para os discípulos na época, né? Para o Cristo. Numa fala que ele foi fazer na Galileia. E ele olha para Pedro e diz, Pedro, as pessoas antes de más, elas têm medo. Ou seja, quase dizendo, a maldade não existe, o que existe é o medo, que é essa capa, aí começa a criar várias outras coisas. Como a gente está falando, o medo de solidão faz a gente viver relacionamentos doentios. Porque a gente está negociando. E quando a gente se liberta, como é que a gente se liberta? Não fazendo dele um tirano, fazendo dele o que ele é, uma parte da gente. Aí a gente não está preso a ele, a gente está junto. E estando junto, sabe que do outro lado tem a coragem. Que tem outra coisa também. Por isso que eu gosto do Yin e o Yang, porque só quem é absoluto é o Criador. Só ele só tem um lado. Mas tudo que é criado tem, no mínimo, dois. Então, ninguém é absolutamente bom e nem absolutamente ruim. Não. Ah, esse rapaz é o Satanás. Mostra o outro lado. Tem Deus. Aí ali é Deus, mostra o outro lado, tem o Satanás. Ah, mas não. Ele pode trabalhar esse baixo ego. Ele pode compreender que isso existe nele e não deixar que aquilo cresça. Mas existe. Né? Então, essa observação que eu procuro fazer comigo quando leio o Evangelho, eu acho que ela é fundamental. Ela vai me dar o sentido da minha vida e fazer da minha vida algo rico de sentido. Eu estou lendo um livro da tranquilidade da alma, 40 depois de Cristo, do Sêneca. Ele é um estoico. E ele diz, a vida... ela é de duas, ela tem coisas de duas naturezas, só isso. Melhor falando, a natureza das coisas da vida, para a gente não confundir, né? Só tem dois tipos. As coisas que nós podemos modificar e as coisas que nós temos que aceitar. Porque são de um plano maior. Olha a compreensão dele, da inserção dele no alto ego, que ele está como um elemento da natureza, que tem coisas que eu não posso modificar. E escravo é aquele que quer modificar o que ele não pode. Aí fala da vida dos outros. Por quê? Porque ele não pode mudar. Mas é uma fuga da vida dele. Na hora que ele perceber isso,
Renato, e você não fala da vida dos outros, não? Falo. Mas ontem a gente não era pior do que hoje? E hoje? E amanhã? Qual é a diferença que há? É que quando eu comecei a praticar a lógica do Evangelho, tentar aplicar a minha vida, quando isso vai começar a acontecer, ou vai passando pelo meu pensamento, eu vou vendo cada vez mais quando aquela vontade vem e eu vou transferindo o caminho dela para outro canto. Ou quando acontece uma recaída, o que é que eu olho para mim mesmo e digo, opa, o que é que está acontecendo com você, Renato? Por que é que você está fugindo da sua vida? Na hora que ele dá essa freada, eu consigo muitas vezes parar e olhar que realmente está acontecendo algum problema comigo. A compreensão, ela é muito maior do que a disciplina. A disciplina, muitas vezes, ela faz a gente gastar uma energia fora de série, para a gente ser quem a gente não é. E a compreensão faz a gente viver como a gente é. Aí você diz, Renato, isso é o comodismo, cara. Isso é não. Isso aí é a tua falta de compreensão sobre a vida, é a tua compreensão de que tu é Deus. Como? Porque você, se quisesse se entender dentro da criação, sabia que Deus mantém a vida em constante vibração. As coisas têm polaridades, têm um ritmo, e a vida está sempre, ao começo da nossa fala, em constante mudança. Então, meu filho, você no seu lugar, se você entendesse que você está num lugar com o Criador, você ia entender que você muda. Pronto. Principalmente se você bem utilizar o seu livre-arbítrio para fazer o que você deve fazer. Mudar o que você pode mudar e aceitar o que você não pode mudar. Coisa mais linda do mundo. Lá em Sêneca, que ele já estudava isso, lá dos gregos antigos. Aí vem a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Olha aí a autopercepção de que está sendo um elemento na natureza, que às vezes tem que parar de chover para que a planta cresça. Se a chuva se achar muito forte, não tem planta. Ela tem que ter o sucesso dela e tem que ter a parada dela. Ela tem que seguir, olha aí, o movimento que não cessa e tem um ritmo. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Polaridade. Um tempo certo, ó. Não é isso? Chove mais no inverno. No verão chove menos. Ó. Ritmo. Polaridade. Hora chove, hora não chove. Mudança, a vibração constante. Todo ano chove, depois deixa de chover, não é isso? E tudo, o todo está em tudo. Deus está coordenando todas as coisas, que a gente chama aqui de inexistência do acaso. Isso, eu estou falando uma parte dos 7 princípios do Kybalion, né? Que é quando Hermes Trismegisto fala que todo o funcionamento do universo se explica com 7 princípios. Todo, que é o princípio racional, vibração da vida, polaridade, ritmo, princípio do gênero, causa e efeito. É dele, não é daqui. Mas às vezes a pessoa quer levantar a bandeira espírita como os cavaleiros levantavam a bandeira da cruz para matar todo mundo no Oriente. Quer que seja o mais puro, quer que o espiritismo seja o criador de tudo. Menino é bem novinho, nem Jesus foi espírita, rapaz. Jesus não foi nem cristão. Ou foi? Uma besteira essa, rapaz. Usa as coisas para fazerem você lembrar do seu papel, do seu compromisso com quem?
com o Criador. Só isso. Onde vier, Paulo dizia, vê tudo, meus irmãos, e retende o que é bom. As mesmas brigas que Paulo tinha, não, que Pedro tinha com Paulo. Ele querendo segurar a igreja em Jerusalém e Paulo querendo levar a igreja para o mundo. Não era isso, não? Aí o pessoal, não, que é para cá, só pode para cá. Não, alguém que fale de outras coisas não é espírita. Eu digo, meu irmão, vai usar o espiritismo para alimentar qual ego? O baixo, se ele veio para te levar para cima, rapaz. Antes de tudo, isso é uma filosofia. A filosofia é amigo da sabedoria, que é religiosa. Ou tinha uma briga imensa, o pessoal questionando. Olha, quem está falando não é de orgulho, não é ego. Porque não é religião, não. Não é religião, não é religião. Isso, meu filho, o que é que você entende como religião? Não, porque não tem isso. Meu amigo, de novo. Ligar-se, religa-se com você. Ó, quando o evangelho faz a provocação para você olhar para você, que você tem orgulho. Eu tenho. Que o baixo ego está muito forte porque a gente está encarnado. Porque a gente tem medo. Porque a gente está seguro em ideias do passado. Que é mais seguro, porque é o que a gente conhece, com medo do presente, porque a gente não conhece, e querendo calcular o futuro que a gente quer que seja com base nas experiências do passado. Ele diz, te liberta, te solta, confia. Confia na integração. Aí ele fala, religioso é isso, religar-se consigo para religar-se ou ver a Deus. Não interessa de onde é que você tirou isso. Paulo dizia, vê tudo, mas retende o que é bom. Ah, eu tenho a inveja? Vê ela. Vê. Ama. Mas retende, alimenta o que é bom. Mas não vai querer arrancar um pedaço teu, porque dói. Porque quando você começar a dizer, vou arrancar, quando começar a botar em prática, arrancar a mesma mão, você vai ver que não é tão fácil. E talvez aceitar a mão que pratica algo difícil e trabalhar para ela não praticar é mais importante. Assim, nós vamos vencendo, ou melhor falando, compreendendo o nosso orgulho. Temos orgulho. Mas nós não temos falta de pudor. Nós não nos vangloriamos porque temos orgulho, mas não somos desonestos conosco para dizer que não o temos. E não podemos brigar com ele. Melhor é nos compreendermos e sabermos que isso existe em nós. Depende do momento, mas quanto mais compreensivos nós formos, mais acolhedores de nós mesmos, nós tenderemos a reagir melhor nas novas situações. De forma menos orgulhosa, porque nós sabemos o que é orgulho. Muita gente é orgulho sem nem perceber. Não é orgulhoso, é orgulho. E a gente percebendo ele todo o tempo, a gente pode fazer o livre-arbítrio e dizer, não, agora eu não quero. Ô, meu irmão, beleza, tomar aqui um café, não sei o quê, mas fiquei meio. A compreensão, ela é muito forte. Né? Olha aí a oração na serenidade, de novo. Eu só fiz a primeira parte. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Mas o segundo passo, coragem para modificar o que eu posso. Terceiro, sabedoria para perceber a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso. Quando nós formos perceber, tem mais coisas para modificar do que não. E quando a gente perceber mais, a gente está lutando escravo. Como? Por isso que está lutando. Lutando para mudar o que a gente não pode e deixando de mudar o que pode. Quem?
sermos nós mesmos a mudança que nós queremos ver no mundo. E aí é que vem a grande discussão. Tem muito serviço todo dia e esse serviço faz a vida ter sentido. Ponto. É o nosso lugar. Quantas pessoas, ou pela doença ou pela idade, e não precisa ter muita idade não, tanto que tem gente que se mata com pouca idade. Tanto que a cada 4 segundos alguém comete suicídio no mundo. Hoje. Aí quantos vão morrer? Porque acha que já chegou lá, já bateu com a cabeça no teto, já não tem mais o que fazer, aprender. Não é questão de idade. E aí é uma escravização. Aí o Sêneca, a mesma coisa que ele dizia. O sentido da vida está em compreender o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode, e fazer o que a gente pode. Já é toda a vida. Já dá uma vida repleta de significado. Mas quanta gente reclamando de Deus e o mundo e gastando energia com isso e levando o tempo com isso e um monte de coisa dentro de si para compreender, para se observar que não está fazendo. Essa pessoa se autodecreta aposentado. Aposentado no sentido de não ter mais o que aprender, fazer. Eu já sei. Vai falar, ele não tem o que ouvir, porque ele já vai acortando a pessoa. Já viu gente assim, tum, tum, tum. Isso depende da idade. É jovem, é velho. Às vezes o jovem acha que ele sabe muito mais que o pai vai falar. Ele não deixa não. O pai, ele mete uma conversa no meio, né? Assim, não. Mas ele não está ouvindo. Ele quer falar. Porque ele é quem sabe. E os maduros, o que é que eles fazem? A carência é muito grande, né? Alimentando o ego. Isso aí é medo. Ele percebe, aí o que é que ele faz? Dá uma grande prova de amor para ele. Dá uma tolerância, ele escuta. Pois fale, meu filho. Primeiro não vai falar o papai hoje, já vi. Quem vai falar? É você. Conte. Pá. Agora conte. Vou lhe dar aqui 10 minutos. Precisar de mais 10 eu dou. Fale. Você não é o papai que vai te ensinar. Quer ensinar o papai é você. Bora. 10, 20, quer 30, quer 50, o papai vai sentar e escutar. Agora, quando você terminar, eu quero o mesmo tempo para falar. Topa? Vamos aprender a conversar de 10 em 10? Mas você vai falar. Você não quer falar? Vai falar. Difícil. Porque nós mesmos, pais, vamos querer apartear o filho. E o filho vai querer apartear o pai. Mas mais importante do que a formação, formando essa conversa, externamente, de 10 minutos, de 20, né? 10 para um, 10 para outro, é a maturidade de realmente, nos 10 minutos, não estar pensando em como contradizer o outro, mas estar realmente tentando parar e compreender. Meu pai só fala besteira. Eu disse, olha, baixo ego, orgulho, está querendo ser Deus, porque se compreender no alto ego que tudo tem um lado bom, se está dizendo que teu pai só está falando besteira, está entendendo? Errado. Procura ver o que tem de bom. Então, colhe. Então você é Deus de novo. Está esquecendo que tem que ter algum lado bom. Mas é um saco escutar. Vai lá, pega o coador, é o saco, né? Fura só um buraquinho e vai ver o que é que vai sair ou o que é que vai ficar. Porque tem que ter uma coisa boa. Se não encontrarmos uma coisa boa em qualquer coisa, quem está errado somos nós. Olha, Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Porque é falta de compreensão.
Não tem como. Ó, esse governo não presta, aquele aqui não presta. Deus, benção papai do céu. Né? Fala com Deus. Porque se compreender o seu lugar, vai entender que ninguém é absoluto. Tá vendo quando a gente fala isso, parece que o espelho mostra logo o ego, o orgulho do outro lado. É Deus. É querer ser Deus. Aquele meu marido, já pensou situações de separação, alienação parental, aquele cachorro safado, não presta. Deus. Aí você olha para o evangelho. Orgulho, baixo ego, por quê? Porque você não está querendo entender o seu lugar no universo. É um lugar, você não é o dono do universo, o todo está em ti, mas tu não é o dono dele, nem está nele. Mas aquele se ele é isso, ele tem um lado bem oposto. Mas tem. Mas então não quero ouvir não. Então pronto, alimente. Mas nunca esqueça. Quem tem muita arma para atirar nos outros, chega uma hora que o alvo vira ele. E ele não vai ser mais brando. Ele vai ser tão implacável com ele como ele foi com o outro. E ele vai se autodestruir. Não é que Jesus dizia? Meu jugo é brando, minha palavra é leve. Porque quando era com ele, que ele sentiu uma dificuldade, ele saía para olhar esse jugo 40 dias e 40 noites num deserto, para meditar. Vinha um mar rodando no mundo aí, ele vinha caminhando, pensando. Vinha o dia que ele ia ser entregue no outro dia e ele diz, pessoal, reza aí que eu vou meditar onde? Vou conversar com meu pai ali em cima, sozinho. Não é ir se isolar, é ir conversar para depois voltar e assumir o papel dele. Qual é o meu papel, pai? Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Pronto. O que é que ele está dizendo? Baixo ego ou alto ego? No alto, ele está dizendo, eu sou um elemento, o Senhor me criou para fazer uma coisa, eu venho para cá e não vou para trás não. Mas, Senhor, né, sei lá, né, uma perguntinha não custa nada. O que é que o Senhor acha, né, se afastar esse cálice? Se afastar, se eu estou pedindo, mas se o Senhor achar que não deve, eu estou aqui para cumprir o meu papel. Aí é alto ego, né? Ele deixou de usar o lado dele, de dizer sinceramente para ele, a religiosidade dele com ele e com o pai, dele reconhecer que precisava se afastar um pouco, não era isso? Conversar com ele, conversar com o Criador e perguntar. Não, pode o mundo cair na minha cabeça é de aço. Eu disse, não, minha cabeça não é de aço, não. Eu queria conversar com o Senhor. Me mande um sinal, não é isso? Mas, se eu puder me dar uma ajudinha, está pesado. Aí ele diz, mas se o senhor achar que deve aumentar a temperatura, eu aceito. É só aumentar mais um grau que eu aceito o que o senhor quer, e eu aceito. Como diz o Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, mas eu só queria saber. O que é que o senhor quer, ó? Religar com o Criador. Religião. E qual é o meu papel? Religar comigo. Que eu vou assumir. Sabe, não é interessante, né? Alto ego. Baixo ego. Aí tem uma escadinha que liga. Por isso que eles falam de concepção septuagenária. O 4, quadradinho para baixo. O caminho, essa escolha. O triângulo equilátero no ego para cima. As questões espirituais. Então, eu não
consigo realmente, no momento, trabalhar evangelho, trazendo passagens que não sejam provocações para a minha conduta. É a parte moral do Espiritismo, para a minha conduta religiosa. Por que muitas vezes a gente está brigando por coisas que estão nos quatro de baixo? Ah, mas vai sair dos quatro de baixo, que não adianta querer ser. Não. Deus, vocês teve e terá opostos. Agora, se escolher o caminho filosófico, vai ter sabedoria para viver. Para escolher esse caminho, tem que fazer o caminho religioso. Diário, o que é isso? Independentemente de onde você estiver, você vai procurar sempre se compreender, se religar. E religando-se consigo, você enxerga, faz a sua religação com o Criador. Enxerga mais. Às vezes quem veio de cima vê um pouco melhor. E aí a vida é foco. Ora a gente sobe, ora a gente vê o ponto. Já para as conclusões, simbolicamente, por exemplo, a estrela de Davi. Se você pegar um triângulo equilátero, né? O equilátero vem o equilíbrio, a serenidade. 3 lados iguais. Fincado para o chão. A base para o fundo, para cima e a ponta do chão. Dizer o quê? Eu não posso esquecer onde é que eu estou. Aí eu pego outro triângulo em cima. E base para baixo. Esquece esse. Base para baixo. E aponta para cima. Aquele era, eu não posso esquecer onde eu estou, mas eu tenho que lembrar que o principal tem a ver com o meu eu espiritual, o meu lugar com o Criador. Ó, triângulo para baixo. Triângulo para cima. Eu tenho que ter muita base onde eu estou, mas, de novo, não esquecer de lá. Ora eu tenho que estar vivendo 100% isso aqui, lembrando de lá. Ora eu tenho que estar pensando 100% lá para fazer o que eu vou fazer aqui. Junto os dois, equilíbrio. É engraçado, se você juntar as 3 pontas para um lado, né, dá 3. Juntar os outros 3, 33. Não é assim? 3 com 3, 33. Se você pegasse o 3, ao invés de dizer é macumba, é não sei o quê, ppp, mas se você começasse a tentar entender a linguagem de que tudo dá para ver o que é, bom, você poderia pensar que um 3 equilátero, quer dizer, um equilibrado, quer dizer, como a esfinge. Chegava a pessoa na porta e a esfinge estava lá, um monstro que era metade animal e metade humano. Aí ela dizia, decifra-me ou eu te devoro. Aí ela perguntava, pode dizer, se não disser, qual é o animal que pela manhã anda de 4 pés, à tarde anda de 2 pés e à noite anda de 3 pés? Aí ele disse, eu sei. O homem, porque quando é criança, engatinha de 4 pés. A manhã dele é a infância. Quando ele está no auge da vida, ele caminha de 2, está forte. E quando ele vai ficando velho, bota uma bengala, 3. Porque o 3 quer dizer o quê? Os ciclos da vida. 3, nascer. Olha o túmulo do Allan Kardec. Nascer, crescer, não é isso? Morrer, renascer sempre. Fechei um ciclo. Aí eu começo outro ciclo, porque a vida é vibração, ela não para. Mas eu não quero ver isso não. Eu só quero ver o que eu quero. De novo, Deus. De novo, toda vez que a gente achar isso, é bom a gente tomar a benção a gente mesmo. Né? A famosa, não era criança aprende a rezar aqui no Ceará, e diz, benção papai do céu, né? Benção mamãe do céu. Aí o papai do céu. Então vê em todas as coisas para se ver.
todo dia a gente precisa se enxergar para entender que é importante junto com o todo. E lembrar que tem um todo. Naturalmente, uma pessoa que faz isso, faz essa provocação constante, ela é humilde. Ela não tem como ter outra postura. Ela é humilde. Não precisa nem ela dizer. Ela nem se lembra da palavra humildade, mas ela é humilde. Qual é o exercício preciso? Filosófico. Olha aí, espiritismo, filosofia, ciência e religião. Filosófico. Vendo o que é a sabedoria da vida. Religioso, se religando consigo constantemente, se entendendo em relação com as coisas e cumprindo o papel que a vida tem para ela. Tendo coragem para gastar a energia dele com o que ele pode mudar. Engraçado, você lê as teorias aí sobre fluido cósmico universal, diz que quando a pessoa está vivo, bem forte, o fluido é mais, varia, né, diz o livro dos Espíritos. E quando está perto de morrer, o fluido é energia. Por que a gente gasta essa energia? A gente só tem um tanto de energia. Gasta com o que não pode modificar, escravo. Então, humildade não é um tema, acho, né, no momento, para enxergar. É uma coisa natural quando a gente se enxerga e procura cumprir o nosso papel, não se negando, mas se acolhendo. Então, dado o horário, né, como diria Paulo, só isso. Para cada um olhar para si, em relação, não se isolar. E ver tudo, mas reter o que é bom. Não negar lados difíceis, mas procurar compreender e desenvolver o que tem de melhor. Obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para